Olá, parente, novamente. Obrigado pela disposição até aqui. A gente continua então com esse vídeo aqui de explicação, tá bom? Voltado ao questionário sociolinguístico escolar, dessa vez aplicado aos alunos, tá bom? E para todas as escolas, com seus respectivos alunos, não. Somente para escolas com quantitativo de alunos superior a 70, tá bem? Considerando as salas anexas, tá? Então, vamos supor, voltando àquele mesmo exemplo, né, que a gente tem, a comunidade de Duraca, né? E colocamos também o nome na região, né? Salvo engano, fica no Baixo Rio Negro, né? E nós continuamos com aquele preenchimento que nós fizemos anteriormente, né? Línguas faladas na comunidade, consideramos aqui o tucano, Nhangatu, tem também falante Baniwalá e também tem pessoas que falam também o português, né? Então nós colocaremos aqui, certo? O nome da escola, Duraca, né? E a partir daqui, né, a gente entra na parte objetiva mesmo do questionário. Então vamos supor aqui que numa situação hipotética também, né, nós tenhamos o aluno João Guilherme Azevedo. E logo em seguida, nós temos aqui a aluna Gabriela Gonçalves Pinheiro. O João, é da etnia Baré, né? E já a Gabriela é da etnia Tuiuca. A comunidade de origem dos dois é bastante distinta, né? No caso do João, ele pertence à comunidade de Duraca mesmo, né? E no caso da Gabriela, vamos colocar aqui Paricachoeira. Quanto às séries que eles cursam, né? Nós temos aqui primeira série, né? Para João Guilherme, e para a Gabriela, né, a segunda série, né, do ensino fundamental, né? Então, novamente, né, cada um desses números aqui estão vinculados àquela pessoa, àquele aluno que fica na próxima coluna, né? Coluna é isso, né? Isso é uma coluna, isso também é outra coluna, né? Então, esse número 1 corresponde ao João, né? Número 2 corresponde a Gabriela, certo? Então, toda vez que nós nos referirmos, né, no questionário ao número 1, estamos nos referindo ao João. E no número 2, a Gabriela, tá? Então, nós temos aqui no campo da proficiência linguística, né? O nosso parente João, né, da etnia Baré, né? Vamos colocar aqui como língua materna. Já o nosso amigo João, ele tem como língua materna o próprio português, né? Porque seus pais, infelizmente, né, não fizeram a transmissão linguística da sua língua ancestral, da sua língua étnica ao João, né? Mas ele entende um pouco de Nhangatu, né? Então, nesse caso, ele entende o Nhangatu e também, logicamente, se fala, também entende, né, o português, né? E a língua que ele efetivamente fala, no caso, é o português, né? O nível de leitura vai se referir a tanto ao português como ao Nhangatu. Por quê? Porque são línguas do repertório do João, né? Então, vamos supor, no nível de leitura dele em português, vamos supor que, como ele está nessa fase, no começo da sua trajetória escolar, então a gente coloca assim, ó, lê pouco, né, em português, e não consegue ler nada, ou quase nada em Nhangatu, né? É uma situação hipotética, tá bom, colegas? E não lê em Nhangatu,
tá? Novamente, que nós estamos considerando, né, aquelas abreviações que nós vimos no primeiro questionário, né, aplicado a todas as escolas. Esses 3 níveis aqui, lê bem, lê pouco, não lê, né, no caso da leitura. Escreve bem, escreve pouco e não escreve, no caso da escrita. Né, e também podemos trabalhar com essas abreviações aí, tá bom? Então, voltando aqui, no caso, o nível da escrita do João é o seguinte, né? Devido a ele ter iniciado a sua trajetória escolar, né, em pouco tempo, então vamos colocar aqui que ele escreve pouco, né, em português, né, e não escreve em Nhengatu, tá? Aí agora vamos nos deter no caso da aluna Gabriela. Nós vimos que ela pertence à etnia Tuyuca, né? Entretanto, ela não aprendeu o Tuyuca com seus pais, né? Ela teve como língua materna o tucano, né? E posteriormente ela acabou aprendendo o português, né? Então, primeiramente, ela entende tucano, né? E também português, né? Ela entende poucas palavras em Tuyuca, mas isso não é suficiente para a gente dizer que ela efetivamente entende essa língua, né? Que ela é ouvinte dessa língua, né? As línguas que ela fala nesse caso, né? Então, no seu caso específico, seria o tucano e português. O seu nível de leitura nessas línguas consiste no seguinte, né? Como ela foi alfabetizada em língua portuguesa, né, então ela não tem um nível de leitura muito legal em tucano, né, muito satisfatório em tucano. Então, vamos colocar assim, que ela lê pouco em tucano, né, e também lê pouco em português, né, porque está ainda nos seus primeiros anos de escolarização. Em português. E nesse caso também, né, ela escreve pouco em tucano e escreve pouco também em português. Você pode trabalhar com aquelas abreviações que nós vimos também, né, por necessidade de espaço também. Tá? Aí nesse campo mais abaixo, você vai ver aqui esses campos aqui de preenchimento, de marcação, né? Então, o uso da língua indígena na escola e na comunidade. Então, você tem aqui algumas perguntas, né, voltadas àquele aluno que você está aplicando o questionário, tá bom? Nesse caso, você vai perguntar do João e da Gabriela o seguinte, né? Ao João, em primeiro lugar, você conversa alguma língua indígena com seus colegas, né? Aí você tem essas opções de marcação. Se ele falar que não, você marca não. Se ele marcar que sim, mas às vezes você marca essa opção, né? E especifica qual a língua que ele se comunica com seus colegas em língua indígena, tá bom? Se o seu aluno falar mais de uma língua, você pode considerar então especificar outra língua indígena aqui nesse campo, tá? E se ele falar sempre, né, no caso do João, você pode marcar aqui sim, sempre na língua X, né? Ou nas línguas X e Y, caso ele fale mais de uma língua indígena, tá bom? Você conversa em alguma língua indígena com seu professor? Você perguntando aqui ao aluno João, né? Ele tem também as mesmas opções anteriores, tá bom? Você marca a opção e especifica, tá bom? Em que língua você participa das aulas da disciplina língua indígena, né? Então, vamos supor que ele fale em língua indígena, na sua língua indígena com o professor. Então, você deve especificar aqui, tá bom? Agora, se for em português e uma língua indígena, você marca, então, a última opção, né? Ok? Agora aqui, no mesmo sentido, né, aí tem a pergunta: em que espaço você se comunica nas línguas, ou nas línguas indígenas? Se ele não se comunicar em nenhum espaço, em nenhum contexto, né, você vai marcar nenhum.
Se for no campo de futebol, você marca essa opção. Se for em roçado, você marca essa opção, tá bom? E se for no roçado, em reuniões e escola, você marca essas 3 opções, tá ok? Não precisa, não necessariamente você deve marcar somente a opção, deve marcar a opção, os espaços em que ele efetivamente se comunica em língua indígena. Bom, isso, né, vai se dar da mesma forma para a aluna Gabriela, né? Para a aluna Gabriela aqui, no caso, as informações relacionadas a ela vão estar aqui no campo 2, tá bom? E assim seguem também a mesma ordem para os outros alunos, para os demais alunos, tá bom? Lembrando, gente, que esse questionário aqui, novamente, ele deve ser aplicado, tá, para as escolas com número superior a 70 alunos, tá bom? Com esse quantitativo aí, tá bom? Não são para todas as escolas do município. E nesse caso aqui, a gente está considerando também as salas anexas, né? Então, a sede pode ter, por exemplo, 50 alunos, mas com as salas anexas 25, então já se encaixa nesse parâmetro quantitativo que nós estamos estabelecendo, tá bom? Então, desde já meus cumprimentos, tá bom? Agradeço todo o apoio de vocês, né? E também ficamos aqui à disposição para qualquer dúvida, esclarecimento, tá bom? Um abraço e bom trabalho a todos.